Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé, pedir para que o Senhor aquiete nossos corações, para que nós possamos estar nos colocando em reverência, para entrarmos e começarmos o nosso culto ao Senhor. Abre sua Bíblia em Salmos 122:1. Salmo 122:1. Sejam todos bem-vindos, com esse tempinho de chuva. Nós temos que deixar a nossa vontade carnal de ficar em casa e estarmos aqui adorando aquele que é único, é digno de toda adoração. Salmo 122:1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, que isso venha a ser real, venha a ser verdadeiro em nossos corações, que ao sabermos que estaremos aqui, que isso seja uma alegria. Para nós é um privilégio, porque é neste local que nós renovamos as nossas forças, que a nossa fé é renovada, é onde nós encontramos os nossos irmãos, é onde nós possamos prestar o nosso culto ao Senhor. Quando eu saio de casa, que eu não saia com a mentalidade, eu vou lá assistir o culto, porque quem assiste culto, ele só vem aqui, senta, levanta e vai embora. Mas quando nós saímos de casa, falando, eu vou lá cultuar ao meu Senhor, nós viemos com o nosso coração pronto de entrega, saber que nós vamos estar entregando a nossa adoração, o nosso louvor, vamos estar entrando em tua presença em oração. Então, neste momento, feche seus olhos. Comece a adorar o Senhor, comece a agradecer a Ele pela sua vida, comece a agradecer a Ele pelo privilégio que você tem de estar na presença dEle, na casa dEle. Agradeça pela sua família, pela sua saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes as coisas nessa noite possam não estar exatamente como você gostaria, mas o Senhor tem te fortalecido. O Senhor tem nos fortalecido, Ele tem guardado as nossas vidas. Coloque a sua vida, adore Ele, fale palavras de gratidão, palavras que engrandeçam o nome dEle. Comece a adorar o Senhor. Não permite que este momento venha a ser roubado, irmão. Nós somos privilegiados de estarmos aqui na presença dEle. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor. Receba, Senhor, neste momento a nossa adoração, o nosso louvor. Deus, que corações venham ser quebrantados, ó Deus. O Senhor, ó Deus, é digno de toda a honra, de todo o louvor. Nós sabemos, ó Deus, que a sua presença é a sua graça, a sua misericórdia esteja sobre nós. Esteja recebendo, Senhor, neste momento a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Pois grande é o Senhor, Jesus, grande é o Senhor, Pai. Só o Senhor tem poder para curar, libertar e restaurar, Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar que Ele é grande, declare isso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aplauda Ele, que é grande, merecedor de toda a honra e toda a glória. Declare que Ele é santo, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, tu exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Graça e paz, igreja. Vamos continuar agora adorando nosso Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Possamos estar com os nossos corações abertos, alegres, contentes, porque louvamos aqui com alegria no nosso coração. E agora também vamos estar trazendo ao altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que o Senhor conhece todas as coisas, conhece os nossos corações, e que possamos estar felizes, ó Pai, porque estamos no lugar santo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Depois da oração, os irmãos podem trazer essas caixas de oferta. E também tem os QR Code atrás das cadeiras. Se os irmãos quiserem também
fazer a doação através do Pix da igreja. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, louvado seja teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, no coração de cada um aqui, Senhor. Possamos estar abertos, Senhor, ao teu agir. Possamos estar abertos, Senhor, ao teu falar, ó Pai, em nome de Jesus. Que esse momento, Pai, dos dízimos, das ofertas, que o Senhor venha falar a cada coração. Que possamos ser alegres e gratos, porque o Senhor nos dá tudo. E esse momento é de entregarmos a pequena parte, Senhor, que devemos a Ti, que temos que entregar, Senhor, no Teu altar. Por isso temos que estar alegre, Pai. Coloca, Senhor, no nosso coração essa alegria de poder dizimar, de ofertar e estar na casa do Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Pai, e já agradecemos. Amém. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Hoje nós vamos falar, você não está esquecido, não é uma mensagem de inflar ego, nada disso, mas reafirmar quem você é em Cristo, quem você é aqui neste mundo. Nós temos ouvido muitas pessoas dizendo que Deus se esqueceu das pessoas, aquela pessoa ela está vivenciando aqui dias ruins, por conta que o Senhor não se lembra mais dessa pessoa. E temos ouvido muito isso. Só que eu gostaria de dizer, conforme o tema da mensagem, você não está esquecido por Deus. Deus te ama e você não está só. Amém? Então é o momento de nós reafirmarmos isso em nome de Jesus. Abriu a tua Bíblia lá, no livro de Isaías 43, versículo 1. Amém? Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, louvamos a Ti, ó Deus, e agradecidos, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra, Deus, sempre conosco. Ó Pai, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações aqui nessa noite. Ó Deus, que possamos sair daqui, ó Pai, renovados, restaurados e enriquecidos, ó Deus, com o Teu conforto, com o Teu consolo sobre nós. E nós Te louvamos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quando esses dias eu vi uma mensagem de pessoas dizendo, olha, você não está esquecido, mas o momento exato Deus vai te usar. Ele estava falando do jumentinho na entrada triunfal. Forçou um pouco a barra ali, forçou um pouco o texto, né? Olha, tá vendo como esse jumento que estava esquecido, ninguém montava, porque era um jumento que nunca havia sido montado antes. E Jesus fala, então pega esse jumento e traz. E a mensagem era assim, ó, como esse jumento que agora ele está sendo ovacionado pelas multidões ali em Jerusalém, vai ser a tua vida, você vai ser ovacionado como esse jumento. Ou seja, tirando um pouco do contexto do texto, né, forçando a barra ali. Mas não é isso que eu gostaria de dizer. Você não está esquecido, porque há muitas pessoas que têm orado por você. Obrigado. Há muitas pessoas que têm lembrado de você, Deus principalmente, porque agora diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, eu estou temeroso porque muitas vezes nossos temores, Cristo levou na cruz, todos eles. O que eu tenho temido hoje? Eu o chamei pelo nome. Mais uma vez, você tem nome, você não tem apelido, tá? Nós temos apelidos bondosos, né, que as pessoas colocam, mas aqueles apelidos que o diabo coloca, não é desse apelido que eu estou dizendo. Porque esse não é um apelido carinhoso, porque nós temos uma identidade. E primeiro ponto, Deus te conhece profundamente. Nós vamos ver alguns textos aqui que provam isso, em nome de Jesus. Salmo 139, versículo 1 e verso 3, ao verso 3. Diz assim, ó, Senhor, aqui é a oração de Davi, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Então nada foge da presença de Deus, nada foge do controle soberano de Deus. Então o Senhor nos conhece profundamente, porque quando aqui fala que Ele sonda, e Ele me conhece, é no mais íntimo do meu ser. Por mais que agora eu tenha pecado na minha mente, o Senhor vê, mesmo assim Ele me ama, sabia? Por mais que nós vamos nos arrepender, por mais que nós vamos confessar os nossos pecados,
mediante esse versículo, o Senhor que me conhece e me sondas no mais íntimo do meu ser. Se você ler o Salmo 139, você vai ver ali que há muitas coisas que, até mesmo a sua formação dentro do ventre da sua mãe, Deus conhece completamente. Por mais que a ciência tenta, de algum modo, entender como que funciona esse aspecto do embrião, do crescimento dentro de uma barriga, Deus conhece antes de você nascer. O seu nome estava escrito no livro da vida antes do teu nascimento, não foi agora. Olha só que bênção. Então, gente, quando eu entendo isso, quando o Senhor sabe, quando eu me sento, quando eu me levanto. Alguém aqui na igreja, levanta, por favor. Uma pessoa, pode levantar, só uma. Aí, ó. Várias pessoas, Deus já sabia. Pode sentar, por favor. Deus já sabia também. E Deus já sabia que eu ia falar isso. Quando você acredita na soberania de Deus, Deus tem um pleno controle sobre nossas vidas. Eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, eu não sou muito adepto do livre-arbítrio neste quesito para a salvação. Nessa parte. As pessoas, eu escolho, é muito complexo eu escolher alguma coisa, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Porque hoje Satanás ele trabalha de certa forma para destruir, para desconstruir muitas coisas, muitos pensamentos, mas Deus, ele sabe quando eu vou trabalhar, Deus sabe quando eu vou descansar, porque todos os nossos caminhos são conhecidos por Deus. Os nossos dias estão determinados pelo Senhor. Por que eu vou estar com medo então? Porque agora eu estou temeroso em alguma área. Outro versículo de Salmos, agora no mesmo capítulo, Salmos 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. E quem que fica zombando, quem que fica colocando apelido na escola, falando que você é orelhudo, que você é narigudo, que você é feio, quem que é? São as pessoas. Não é você, não é porque as pessoas estão falando que eu sou isso ou aquilo, mas diante de Deus, nós somos criados de modo especial. Gente, quando fala admirável, se você pegar isso no hebraico, é algo muito mais profundo. É que Deus, quando Ele cria um homem, Ele fala, olha, essa obra aqui é perfeita, ficou muito bom. E Deus fez assim no 6º dia. Então, todas as obras de Deus, eu ficar apontando pessoas, olha, você não é especial, para Deus eu sou. Então, ao mais que as pessoas ficam falando que você não é admirável, que você é alguém, né, desprovido de beleza e por aí vai, diante de Deus você é lindo, lindão. Tem gente que está se sentindo bonitão, né? Tá certo. Porque às vezes é tanta desinformação, é tanta informação contrária, que a gente começa a desanimar, sabia? Olha, os adultos nem tanto, mas fala algumas coisas para um adolescente, ou para um jovem, por exemplo. Ó, seu cabelo não está tão legal. Ele vai dar um jeito de modificar. Não é verdade, Júlia? Se eu falar assim, Júlia, esse óculos seu está tão estranho, ela vai trocar o óculos, porque você falou. Às vezes, nós que somos já, né, de um certo tempo de caminhada aí, cristã, a gente fica meio, a pessoa fala, não ficou legal, a gente internaliza isso, não quer mais. Então, nós vamos vivenciando à medida das pessoas, aos olhos das pessoas, conforme as pessoas vão comparando a nossa vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5 fala assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Quando a Bíblia cita isso para Jeremias, né, que seria profeta das nações ali, isso também se estende até nós hoje. Eu te escolhi antes de formá-lo no ventre. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Irmãos, se nós estamos aqui neste mundo, foi porque Deus permitiu. Nada acontece por acaso e nada foge do controle do nosso Deus soberano. Então hoje eu não preciso me preocupar com algumas coisas, com o dia de amanhã, porque eu sei que Deus está comigo, cuidando, porque Ele sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Deus sabe quando eu vou trabalhar e quando eu volto para casa descansar. Então todos esses momentos, Deus sabe. Deus conhece o que ninguém mais vê. Às vezes nós estamos chorando no secreto. As nossas lágrimas lá dentro de casa, Deus vê. As nossas dores não ditas, o Senhor vê. Na psicanálise, esse tratamento, porque às vezes você não sabe dizer o que você tem.
Você vai lá, vai fazer uma sessão e você não sabe falar. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não sei por que isso acontece. Sabe por quê? Porque é aí que tem que tentar descobrir algo que você não sabe. Mas o Senhor conhece. Então a oração nossa diante de Deus é: Senhor, o Senhor tem visto as minhas lágrimas, dia e noite, muitas vezes. O Senhor tem visto que eu tenho chorado, eu tenho sofrido. O Senhor tem visto as minhas dores no meio da madrugada, acordando com dor e chorando por isso. O Senhor tem visto eu acordando de madrugada, chorando por um filho que está nas drogas. O Senhor tem visto que eu tenho chorado por alguém que esqueceu do Senhor. Porque Jesus morreu por pessoas, mais uma vez. Então, nesse momento, é onde o Senhor vê e o Senhor consola. O Senhor vai confortando o nosso coração, na medida que passam os dias. Ele nos viu no ventre da nossa mãe. E agora, Ele nos vê. Não foi apenas aqui, ainda mais agora. Nada escapa do olhar amoroso do nosso Pai, nada. Eu estou no trabalho, Deus está comigo lá. Eu estou onde eu estiver, Deus vai estar comigo. Então não preciso temer mais isso. E uma verdade que cura, irmãos. Você é profundamente conhecido e mesmo assim profundamente amado por Deus. Deus te conhece, Deus sabe das suas lutas contra o pecado. Deus sabe daquilo que você vira e mexe está caindo. Mesmo assim Deus te ama. Mas embora nós não vamos ficar nisso. Nós não vamos ficar naquele pecado. Nós vamos confessar, nós vamos pedir perdão para Deus, mas independente, nós somos amados por Deus. Já que Ele nos conhece profundamente, Ele vai também nos amar na mesma proporção, porque Deus não abandona. Olha só, lá em João vai falar que Deus nos ama até o fim. E até o fim mesmo. Não é até o fim de alguma coisa, não. Até o final de tudo. Deus nos ama. Nada, lá em Romanos, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem pecado, nem pessoas e nem você. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Amém? Então, Deus te conhece profundamente. Eu lembro que numa certa feita, num evento, o pastor falava assim para os jovens, né? Ele falava assim, ó, quando você vai lá no banheiro, você, homem, sozinho, com o celular na mão, ou com a revistinha na mão, você fala assim, né, está ali, vai fazer aquele ato masturbatório, aí você fala assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me vendo. E aí? É um peso a mais. O camarada não vai fazer. Se você pensar nesse sentido, poxa, eu estou aqui no banheiro, ninguém está me vendo, mas Deus está. E Deus nos conhece. Então, essas coisinhas que a gente precisa entender e também colocar diante de nós algumas situações. Olha, o Senhor está aqui, eu vou fazer isso. Então, isso, muitas vezes, vai trazer temor e tremor para a minha vida. Amém, irmãos? Segundo, você pertence a Deus e não ao mundo. Você tem um dono agora. Amém? Amém que nós temos um dono. Amém que alguém cuida de nós. Quando você vê alguma coisa sobre o ateísmo até, quando eu estava conversando com o Vinícius sobre isso, que Deus, algumas pessoas não acreditam, né? Que esse universo foi formado por alguém. A gente sabe que foi. Alguns acreditam que foi um arquiteto, alguém acredita que foi alguma coisa que aconteceu, uma explosão, mas nós sabemos que para estar todo organizado, teve um Criador muito inteligente, muito sábio. E antes de tudo, criou tudo isso. E a Bíblia diz lá em João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui dá para separar ovelhas de bodes, sabia? Jesus, ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E as ovelhas conhecem. Por que as ovelhas conhecem? Porque elas ouvem a voz de Cristo, elas ouvem a voz do bom pastor. Então aqui já dá para separar o joio do trigo. Aqui já dá para separar essa parte. E olha só, 1 Pedro 2,9. Vocês quem? Nós. Porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha o que nós somos, hein? Povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas trevas,
estávamos no mundo sem sentido, sem rumo, sem direção, sem sentido, sem orientação. E de repente Deus nos chama para sermos agora um povo exclusivo dele. É uma responsabilidade muito grande isso. Por mais que nós estamos vivenciando ou vivendo nossos dias, né? Segunda, terça, vamos vivendo, pense nisso. Eu sou uma nação santa, eu sou o povo exclusivo de Deus. Olha a responsabilidade. Mas não para por aí. Eu faço parte de um sacerdócio real. Sabe o que é isso? Filho do rei. Não é do rei Pelé, não. Não é do rei Roberto Carlos, não. É do rei Jesus. Então nós fazemos parte disso tudo para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Nós estávamos no chiqueiro, nós estávamos na lama. Deus nos tira dali para agora anunciar a sua maravilhosa luz para as outras pessoas. Então agora eu tenho uma responsabilidade. Eu sou especial, eu sou alguém diferenciado por Deus, embora as pessoas, para o mundo nós não somos nada, tá bom? Mediante a Deus, Deus nos ama. E o povo santo exclusivo de Deus, que está junto conosco, para a sua maravilhosa luz, espalharmos o amor de Jesus. Então isso faz com que agora eu entenda quem eu sou. Porque agora eu não sou alguém perdido aqui neste mundo. Olha, colocou você aqui e se vira. Não. Negativo. Não importa o que disseram sobre você, mais uma vez, ou quantas vezes você errou. Irmãos, Deus se chama de meu. Você é meu. Ponto final. Olha, eu errei, fiz muitas coisas lá no passado, pedi perdão para Deus, e olha só, cuidado com isso, com as culpas sendo carregadas sobre você. Nós vamos sobrecarregando com pensamentos que não são verdadeiros. Cuidado com autossabotagem. Porque Deus disse que eu sou, ponto. Você tem dono, você tem uma identidade, você tem um valor eterno. Nosso valor não é somente aqui. Nós somos valorizados por Deus e por aqueles que nos cercam. Irmãos, dificuldades teremos, problemas teremos, mas o Senhor é conosco. A verdade que nos fortalece é que nós pertencemos a Deus. E aquele que pertence a Deus nunca está sozinho. Se eu pertenço a Cristo, naqueles momentos de solidão, às vezes você passou hoje o dia solitário, às vezes você passou o dia hoje pensando em muitas coisas, até bobeiras, mas você não estava sozinho. Hoje à noite, quando você for dormir, e às vezes você não vai conseguir dormir pensando na segunda-feira, pensando nos problemas, mas você não está sozinho. É isso o que nos fortalece, irmãos. Então, essa verdade que nos fortalece é de que eu nunca estou sozinho. Olha só, nós somos chamados para anunciar as coisas de Deus. Porque o mundo não lê a palavra de Deus. O mundo não lê as Escrituras. Então, o que está aqui tem que ser anunciado por nós. Para as pessoas. As pessoas não vão crer, às vezes. Mas o exemplo também é bom. Mas, lógico que nós vamos falar. Mas o exemplo também é fundamental. Em terceiro, não temas, porque Cristo já fez o mais difícil por nós. Ele abriu o caminho. Você já viu, quem já trabalhou no meio de uma mata, ou canavial, alguma coisa assim, e você não via nada ali, e teve que abrir picada no facão, né? Vai cortando ali, para abrir, para você passar. Alguém já trabalhou com isso, já viu isso? Aí, estrada também, né? Estrada antigamente tinha nada. Aí a máquina ia abrindo o caminho. Cristo fez isso por nós. Ele foi à frente. Ele teve como exemplo. Jesus foi o nosso exemplo. Ele abriu o caminho para que nós chegássemos ao céu, por intermédio dele. Senão, nada aconteceria. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Como que Deus vai ouvir uma oração de alguém pecador? Como que Deus vai ouvir a oração de alguém que não é santo? Não tem como. Precisava de um mediador. Precisava de alguém vir aqui, morrer por nós. E dizer assim, olha, o sangue desse aqui eu paguei. Jesus apresentando a cada um de nós, dizendo, eu paguei o preço por esse aqui. Então hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios do que Cristo fez. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo sacrifícios que são um sacrifício de tolo. Que Deus não pediu, na palavra não pediu para fazer. Por quê? Cristo já abriu o caminho, então eu não vou temer mais algumas coisas, ou muitas coisas. Romanos capítulo 8, verso 32 e o 33 fala assim,
se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou, presta atenção nesse versículo, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Olha que bênção, irmãos, olha onde nós estamos. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Então, quando o diabo te acusar do teu passado, acuse-o do futuro dele, ou lembra do futuro dele. Ele já é um derrotado e ele vai para o inferno dentro do lago de fogo. Então, se alguém ficar te acusando alguma coisa, irmãos, olha quem você é em Jesus. Olha a quem você pertence. O Senhor nos conhece, então não precisa ficar ouvindo coisas, porque o que mais tem no mundo são pessoas usadas pelo diabo para atrasar nossa vida e jogar coisas para que nós, quem sabe, mexe com a nossa estrutura. Acaso Deus não vai dar outras coisas? Se Ele não poupou o próprio Filho, enviando por nós, Ele entregou Jesus por nós. E agora Ele não vai nos dar todas as outras coisas que precisamos para a nossa vivência? Por isso nós estamos falando isso. Coisas para reafirmar a nossa fé em Cristo. Agora, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem é você para me julgar? Nós ouvimos muito, né? Nós não somos ninguém para julgar, mas a própria palavra, porque quando Jesus falou, eu não vim aqui para julgar. Quem vai julgar? A palavra. A pessoa esquece dessa outra parte. Jesus não veio para julgar, mas um dia ele virá como rei. Só que aí, essa parte, a palavra vai julgar a pessoa. Por quê? A palavra diz que você precisa crer no Senhor Jesus como Senhor Salvador. Se isso não aconteceu, como que você vai ser salvo? Então você vai ser condenado. Então a própria palavra o julgará no último dia. Agora as pessoas estão se atrevendo a mexer com os escolhidos de Deus. Olha que audácia. Olha onde estão mexendo, irmãos. Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Porque sem isso nós não entraríamos no céu. Sem isso nós não entraríamos no Santo dos Santos. E João 16:33, um versículo muito conhecido, muitas vezes mal interpretado. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Aqui não está falando que vocês vão vencer o mundo, não está. Não está falando isso. Mas subentende-se que nós venceremos por conta de Cristo, que Ele venceu. Amém? Eu venci o mundo, então logo vocês vencerão. Então animem-se. Não fique desanimado com algumas coisas que acontecem. Irmão, se eu estiver desanimado com tudo, nós não vamos viver a paz de Cristo, nós não vamos viver o amor de Jesus que Ele tem oferecido por nós. Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, porque é o único que pode dar a verdadeira paz, que é Jesus Cristo. Nós falamos isso para que possamos falar para as outras pessoas. Há muitas pessoas agora precisando ouvir isso que nós estamos ouvindo. E não tem uma oportunidade. Porque, às vezes, a comunicação não chega até muitos lugares. Infelizmente, nós somos limitados, a comunicação é limitada. Agora, se nos unirmos para levar o amor de Deus, cada um fazendo o seu papel, a sua parte, eu creio que vai longe esse amor de Deus. Eu creio que a palavra de Deus vai alcançar muita gente que ainda falta ser alcançada. Ou seja, Jesus venceu o que mais nós tememos. Quais são seus medos hoje? Medo de faltar comida? Medo de não ter dinheiro? Medo de estar doente? E falar em estar doente, nós temos um milagre vivo aqui hoje. A Helena, né, ficou quantos dias na UTI? 6 dias na UTI. Nós estávamos orando por ela, né, no grupo de oração também. E a Helena está aqui hoje. E são milagres de Deus. Um bebê. São milagres que Deus concede aos teus filhos. Agora, qual é o meu medo? Eu tenho colocado esses medos diante de Deus. A cruz já garantiu o amor, a cruz já garantiu a vitória por meio de Cristo Jesus, e a cruz garantiu o perdão. Então eu tenho medo do que hoje? Do que eu tenho medo?
a verdade que vai nos impulsionar, irmãos, é que o medo não tem a palavra final. Não tem. Deus tem. Se Deus disser, vai acontecer isso, por isso que eu falo, às vezes nós estamos com medo. Eu estou com medo do meu trabalho, estou com medo de ser mandado embora. E daí? Mas não é você. Tá, e daí? Quem que te sustenta? É o teu patrão? Ele está sendo usado para te sustentar. Mas se você sair dali, Deus vai continuar te sustentando. Tenha plena certeza disso. Tenha plena convicção daquilo que nós estamos dizendo. Nós somos provas vivas disso. De que Deus, Ele é um Deus que tem providenciado tudo. Deus tem sustentado todas as coisas, irmãos. Então nada eu posso ter medo, porque a última palavra é de Deus. Então hoje, ouça a voz daquele que te criou. Ouça a voz do nosso Criador. Ele não está te chamando pelo número. Ele não está te chamando agora porque você é mais alguém na multidão. Não, você tem um nome. Você está ali, registrado, e Deus conhece tudo. Será que Deus lembra de mim? Poxa, se Deus provê comida para os pássaros, Deus veste os lírios dos campos, Deus sustenta tudo, Deus vai esquecer de nós? O povo dele, exclusivo dele, não tem como, irmãos. Isso é nós que inventamos, não tem como. Então hoje nós vamos ouvir a voz do nosso Criador. Não sou mais um número para Deus, graças a Deus. Porque hoje nós temos um nome, nós temos uma identidade. E Deus diz, tu és meu. Amém? Isaías 49, o último versículo. 49, 14. Isaías 49, 14 ao 16. Sião, porém, disse, Jerusalém, o Senhor me abandonou. Às vezes nós falamos isso. O Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Será? Embora ela possa, sim, se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. A Maria está ali no colo. Você vai esquecer da Maria, Dani? Não. Mas tem mãe que esquece, Infelizmente. Mas se caso alguma mãe esquecer, Deus não esquece. Olha, minha mãe, já ouviu isso? Aqueles que trabalharam em serviços pesados, serviços ruins, as pessoas brincam, Ih, rapaz, aqui você pode gritar por pai, por mãe, ninguém vai te ouvir, não. Aqui é você mesmo. Aqui você está lascado. Só que Deus está ali conosco, no nosso trabalho, na nossa angústia, porque Deus nos sabe, Deus conhece cada um de nós. Então não importa onde você está na vida hoje. O problema nosso é comparação. Esse é o nosso problema. Se eu estou sozinho, eu e alguém abaixo de mim, está tudo certo, tudo bem. Mas quando eu vejo alguém acima, crescendo, aí começam as comparações. Olha, aquele é melhor, então vou ter que dar um jeito para mostrar para a sociedade que eu sou melhor do que ele. E aí começa. Esse é o problema maior. Mas hoje, aqueles que estão longe de Deus, Deus te chama de volta. Dizendo, filho, eu estou aqui, eu estou com você. Por mais que você não perceba, por mais que você não sinta a minha presença, por mais que você não entenda que eu estou a todos os momentos contigo, mas eu estou te chamando de volta. Agora, eu preciso voltar no lugar do amor de Cristo, e voltar ao centro da identidade. Entenda novamente que você é filho, que você é povo, nação santa de Deus, sacerdócio real. Isso que nós precisamos estar declarando sempre. Eu preciso voltar agora para os braços daquele que me conhece, que é Deus, e ainda assim me ama. As nossas imperfeições são derrotadas na cruz do Calvário. Hoje Deus nos vê como? Como que Deus te vê? Você já fez essa pergunta para Deus? Como o Senhor me vê hoje? O Senhor te ama, Ele te conhece. Então, por mais que nós fazemos as coisas, e nós vamos continuar pecando, lógico, nós somos pecadores, por conta da queda, mesmo assim Deus nos ama. Agora, a outra questão eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar, pedir perdão e confessar meus pecados, como diz 1 João 9, e voltar novamente. Porque às vezes, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos frios, nós não oramos. Não tem como. Eu não abro a Bíblia, irmãos, não dá.
Eu vou abrir a palavra de Deus, já vem o sono, já vem aquele negócio, começa a embaraçar tudo. Porque eu não tenho mais ânimo para isso. O espírito está apagado, o espírito está entristecido. Então eu preciso voltar, confessar e entender que Deus me ama. Entender que Deus está conosco, dia após dia. Então não tema, porque Ele fez o mais difícil por você. Mandou o próprio Filho dele morrer na cruz por nós. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Ao olhar pra mim com nada mais se importou, ao me ver assim, assim mesmo se entregou. Aquele que é rei, seu trono no céu deixou, e assim fez só porque um dia me amou. Eu não entendo como pode alguém assim me dar a honra de chamar Deus de Pai, porque o Filho morreu para salvar um pobre pecador. A dor de Jesus, Deus numa cruz, a morte e o amor. E assim fez só porque para sempre me amou. Eu não entendo como pode alguém assim me dar a honra de chamar Deus de Pai, porque o Filho morreu para salvar um pobre pecador. A dor de Jesus, Deus numa cruz, a morte e o amor. E assim fez só porque para sempre me amou. A Bíblia diz porque Deus o mundo amou, e o seu Filho por ele entregou. Em gotas de sangue é derramado em mim o amor. Eram pra mim, tudo pra mim, os cravos, a cruz, espinhos em Jesus. E assim fez só porque pra dia me amou. Anjos do céu olham para trás sem entender que foi capaz o Senhor se entregar por mim na cruz. O autor da vida morreu. Assim fez só porque um dia me amou. E assim fez só porque para sempre me amou. Eu quero me entregar àquele que se derramou e me derramar àquele que se entregou. Se entregou. A cruz, espinhos em Jesus, e assim fez só porque para sempre me amou. Que canção linda, né? Era tudo para nós. Os cravos, a cruz, os espinhos, mas Jesus foi lá e abriu o caminho por nós. Tomou tudo isso no nosso lugar. Então agradeça ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos.
Pai, mais uma vez, nosso coração, ó Deus, quebrantado, contrito, nós pedimos a Ti, Senhor, abençoe esses elementos. Ó Pai, o pão que nós estamos em mãos, que simboliza o Teu corpo castigado ali naquela cruz. E também, ó Deus, o suco, ó Pai, que simboliza o Teu sangue derramado por nós, cada gota, ali simbolizando o amor, o próprio amor, morrendo na cruz por nós. E nós só temos que agradecer ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor morreu por nós. Tanto amor, que o Senhor enviou o Seu único Filho. O Senhor não poupou o Seu único Filho, por amor a nós, pobres pecadores. E nós estamos aqui hoje, redimidos, remidos, regenerados, santificados, pelo Teu sangue ali naquela cruz. E nós Te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Relembrando que hoje é dia do pastor, eu queria chamar também o nosso irmão e pastor Tony, subir aqui. Também honrar esse varão. Como é dia do pastor, então queremos honrar essas vidas que têm feito grande diferença na vida de cada um. E Deus, né, eu louvo a Deus por essas vidas, porque Deus tem usado poderosamente eles para a nossa igreja. A gente agradece, a gente é grato, a gente, de coração mesmo, a gente não tem nem palavras para falar, só Deus, porque as nossas orações é para que Deus continue sustentando suas vidas, continue usá-los como Ele tem usado, e vocês têm sido significantes para nossas vidas, têm assim, trazido ânimo para a gente nos momentos mais difíceis, né, principalmente, e também nos momentos alegres a gente tem compartilhado. Então devemos ser assim uma família, e esse pastor Ricardo e o Tony são uma bênção, Senhor, nas nossas vidas. Então a gente tem que ser grato a Deus mesmo, porque Deus tem usado a vida deles em favor das nossas. Então a gente tem que mesmo agradecer a Deus e honrar, né, eles, porque eles estão aqui dispondo não só eles como a família para as nossas vidas, para o nosso sustento, para nossas dificuldades que nós temos. Eles têm aí, está sempre por trás do suporte. Muitas vezes nós não vemos, né, o que eles fazem, mas Deus sabe o que eles têm feito em nossas vidas, e o mínimo que nós temos que fazer é orarmos por essas vidas, pelas famílias, para que Deus continue a sustentar e usá-los eles poderosamente em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Alguém vai falar mais alguma coisa? Bruna. A paz, igreja. Hoje nós vimos que o bom pastor conhece as ovelhas, né? E nós vamos passar um vídeo aqui, e o pastor vai ver que as suas mini ovelhas conhecem também o Senhor como pastor delas. Pedir para os irmãos colocarem. É uma homenagem do Ministério Infantil para o nosso pastor. Por isso eu canto assim, pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida, o meu desejo é crescer. Um pastor significa para mim, significa que ele é bom, ele é carinhoso para mim, ele é legal, ele é divertido, ele fala sobre Deus para nós. O pastor, ele ora para mim, eu amo muito ele e ele prega. Ele ora e é tudo de bom para mim. O que eu gosto que o pastor faz é que toda vez que nós está triste, ele faz o favor de ir com a gente, conversar e ficar com a gente. E o que eu gosto dele, porque ele é muito companheiro, que nós pedimos uma coisa, ele vai fazer com a gente. Tudo que nós pedir para ele, ele topa. E isso que eu gosto dele. Pastor, você prega uma ótima palavra, eu gosto de ouvir. E o Senhor é um bom pastor para mim, que eu amo você como pastor. O pastor, você é muito especial para mim. Eu gosto muito de você e muito obrigada por você existir na minha vida. O que o pastor faz na igreja? O pastor fica falando do Deus. Ele fala de Deus. E o que ele é para você? Um Deus. Não, Deus. É verdade.
Ele é um servo de Deus. Obrigado, Ricardo, por cuidar de mim. Te amo. Parabéns, pastor Ricardo. Seu trabalho na igreja é muito importante para nós. Nós agradecemos a Deus para a sua vida. Te amamos. Feliz dia do pastor, pastor. O pastor é meu amigo. Ele é um exemplo para mim. Ele ensina muitas coisas de Deus. O que o pastor Ricardo representa para você? A Bíblia, a cruz. A Bíblia, ele ensina da Bíblia, da cruz. Do Jesus morreu a cruz. Eu gosto de brincar ele. Você gosta de brincar com ele? Oração. Oração. Amém. Ah, entendi. Ricardo. Beijo, pastor Ricardo. Aê! Parabéns, pastor Ricardo. Feliz dia do pastor. Fala, oi, pastor. Oi, pastor. Feliz dia do pastor. Oi, pastor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada Obrigada. por brincar comigo Fica comigo. de pega-pega. Fica pega. Um abraço Abaixo. e um beijo. O beijo. Manda beijo pra ele. Beijo, por favor. Manda beijo pro vovô. Mais beijo. Um monte de beijo. Vamos estender nossas mãos e orarmos pelos nossos pastores. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, gratos somos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, para pedir, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, abençoando nossos pastores, as suas famílias, a sua saúde. Continue, Senhor, usando poderosamente as suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Continue, Senhor, dando a eles sempre a Tua sabedoria, Pai, que eles possam seguir, trilhar os Teus caminhos. Sabemos que dificuldades virão, mas o Senhor, nós cremos que o Senhor estará conosco e abençoando essas vidas, Senhor, que tem cuidado de nós, Pai. Como o Jesus cuidou das suas ovelhas, Ele tem cuidado de nós, tem despendido os seus tempos, Senhor, para que as nossas vidas sejam melhores, Pai. Então, por isso, nós rendemos graças por essas vidas. Nós louvamos, agradecemos por tudo que eles têm feito em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar para nossas casas? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado a Deus pelo teu cuidado, Senhor, constante em nossas vidas. Obrigado a Deus porque em tudo nós podemos, ó Deus, estar confiantes, sabendo que o Senhor é conosco, ó Deus, sempre guardando, protegendo, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada família aqui representada. Aquelas que não puderam estar aqui, ó Deus, que o Senhor supre, Senhor, a necessidade de cada um, de cada lar, ó Deus, que cada lar, Senhor, possa provar do seu cuidado, da sua provisão diária, Senhor, sobre os seus lares, ó Deus. Abençoe a vida, Senhor, de cada esposo, de cada pai aqui representado, que cada homem, Senhor, venha ter, Senhor, o seu trabalho, Senhor, o sustento para cuidar da sua casa, Senhor, em nome de Jesus. Visite, Senhor, aqueles que estão enfermos neste momento, que o Senhor possa estar derramando a sua cura. Coloca a vida da Natiele diante do Senhor, abençoe ela, restaure a sua saúde. Também a vida da mãe dela, Senhor, que vai estar viajando amanhã, ó Deus, para cuidar da saúde. Que desde já, Senhor, o Senhor possa estar cuidando dos detalhes, ó Deus, esteja com os médicos, ó Deus, que ela vai estar consultando. Que ela possa, Senhor, ver o seu cuidado sobre ela, ó Deus. Que dê sabedoria aos médicos, discernimento, ó Deus, que ao voltar para casa, ela venha voltar, Senhor, sabendo que o Senhor é com ela, Senhor, em nome de Jesus. Guarde a vida dela, Senhor, na ida e na volta, Senhor. Nós louvamos o seu nome, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Proteja os nossos filhos, ó Deus, guarde a vida deles de todo mal. Livra eles, ó Deus, de todo mal. Livra eles, ó Deus, do homem mau, da mulher má, Senhor, de amizades, ó Deus, que não vêm do Senhor, ó Deus. E que nós, ó Deus, como pai, como mãe, possamos descansar sabendo que o Senhor tem cuidado deles, ó Deus. E nós louvamos o seu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nos leve debaixo da sua santa proteção para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Lembre-se que você não está esquecido. Tá bom? Vai com essa palavra, que o Senhor te abençoe. Levante as tuas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe. Vão em paz. Lembrando que temos um cafezinho, hoje é café, né? Um cafezinho especial. Deus abençoe. Boa semana, irmãos.